Obrigado. Bom, rapidamente, o professor Wagner Valente possui graduação, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, recebeu o título de Fellow da World Aquaculture Society, é professor da Unesp desde 86 e atualmente é diretor da agência da Unesp de inovação e docente do programa de pós-graduação do Centro de Aquicultura da Unesp. Bom, trabalha como no corpo editorial de diversos journals, né, todos eles com excelente qualidade. Foi fundador e diretor do Centro de Aquicultura da Unesp, participando da criação e foi coordenador do curso de pós-graduação em aquicultura. Participou ativamente da definição das políticas nacionais de pesquisa e fomento da aquicultura no Brasil, editou um livro que é a referência internacional em relação ao assunto de cultivo de camarões de água doce, foi vice-presidente e diretor da Sociedade Mundial de Aquicultura, e, finalmente, né, campo de atuação, de pesquisa, atua principalmente em aquicultura com ênfase no cultivo de camarões de água doce, avaliação da sustentabilidade dos sistemas de produção aquícola, bioeconomia e economia circular. Depois dessa breve introdução, agradeço novamente a presença do professor Wagner, né, e a colaboração, disposição em dar esse importante seminário. E agora eu passo a palavra, então, ao professor Wagner. Eu que agradeço pelo fato de estar aqui, a convite de vocês, que são um grupo muito forte nos trabalhos de sustentabilidade, e vocês têm pessoas no grupo com currículo talvez maior que o meu, e a gente está interagindo, né, recentemente, principalmente por intermédio da Tamara, e eu estou muito feliz, muito contente mesmo de estar aqui e ter essa oportunidade de conversar com vocês. Eu vou tentar compartilhar a tela, então. Vamos ver se dá certo. Acho que deu. Todo mundo está vendo a tela? Sim, está perfeito. Tá? E vocês veem quando eu mexo o mouse também ele aparece a setinha? Sim, aparece. Ah, ótimo. Então tá bom. E me ouvem bem, né? Então, acho que a gente pode começar, e esse tema, construindo o conceito de sustentabilidade, é um tema muito simples, eu acho que para a maioria de vocês não vai ser novidade, mas eu decidi estruturar essa palestra depois da Rio+20, porque eu tive na Rio+20, a convite do governo brasileiro, fiz duas apresentações. E lá estavam presentes delegados de várias partes do mundo. Teoricamente, todos deveriam conhecer o que é sustentabilidade, né? Todos deveriam estar por dentro do assunto. Mas eu fiquei muito chateado porque as minhas apresentações não tiveram quase repercussão, porque as pessoas não conheciam o conceito da sustentabilidade. Então, pelas perguntas que vieram depois, deu para eu perceber que ninguém tinha entendido basicamente o que eu tinha falado, porque os conceitos básicos da sustentabilidade eram desconhecidos. Então, eu achei que aquilo que parece, às vezes, muito simples para a gente, muito fácil, né? Nem sempre é, porque se nem na Rio+20 o pessoal não conhecia, imagine nos outros lugares. Então, eu passei a introduzir todas as minhas palestras, falar sobre, primeiro, conceituar bem o que é sustentabilidade, para depois entrar nos tópicos principais. E aí eu criei essa apresentação e tenho feito em vários lugares e os resultados têm sido bastante positivos. Então, eu peço desculpa se para alguns vai ser uma coisa muito banal, né? Porque o grupo é muito forte, o grupo de vocês do ACPN já está bem por dentro, mas eu achei por bem falar sobre isso também. Então, vamos começar, né? Primeiro, eu gostaria de destacar que nós estamos vivendo num mundo totalmente paradoxal, porque a sociedade
se nega a fazer o controle demográfico populacional. Vocês podem observar em todos os países do mundo, ninguém quer controlar a natalidade. E quando os governos lançam programas de controle de natalidade mais rígido, existe uma série de pressões. Eu fiquei pasmo quando, há cerca de uma década, o ministro do Meio Ambiente da Alemanha caiu, foi demitido, porque ele falou que todas as medidas que eles estavam tomando em relação a aumentar a sustentabilidade na Alemanha ou no planeta seriam inócuas se não houvesse um controle rigoroso da taxa de natalidade. E ele foi demitido logo em seguida. Então, esse é um assunto muito complexo, muito polêmico. Mas, por outro lado, os recursos naturais, né, para alimentar essas pessoas e promover serviços são finitos. Então, chega um momento que termina esses recursos. A gente não precisaria estar aqui falando nada disso que a gente vai falar, não precisaria estar fazendo um monte de estudos sobre sustentabilidade se a gente tivesse uma população pequena no planeta, como a gente tinha há décadas atrás ou há um século atrás, né? Então, eu acho que esse é um ponto importante que a gente muitas vezes esquece quando a gente fala em sustentabilidade, que o grande problema é a quantidade de gente que tem no planeta, né? Agora, para entender exatamente por que a gente fala em sustentabilidade, o conceito básico de sustentabilidade, a gente precisa remontar a formações das sociedades humanas. Porque eu já ouvi vários pesquisadores muito importantes na área até falar que os três pilares da sustentabilidade, né, ou as três dimensões, que são a econômica, ambiental e social, foram inventadas e que isso daí não tem muito sentido. Então, a primeira vez que eu vi isso de uma pessoa altamente respeitável, eu fiquei cismado. E aí comecei a analisar, pensar e consultar literatura. Eu acabei vendo que não, que esses três pilares realmente eles são muito naturais. É por isso que muitas vezes se tenta acrescentar mais dimensões e essas outras dimensões, como o pessoal fala às vezes em dimensão institucional da sustentabilidade, governança, mas essas dimensões não se firmam. E a econômica, social e ambiental estão sempre presentes e precisam estar. Então, vamos entender como que a nossa sociedade se formou, né? E como essa sociedade interage com os recursos naturais, né? Então, começando, o que nós tínhamos no nosso planeta? No início só tinha o meio ambiente. Depois, de repente, surgiu uma espécie no planeta que não tinha uma péssima adaptação às várias características, como, por exemplo, não corria muito, não tinha garras fortes, não tinha mandíbulas muito fortes, tinha uma certa dificuldade em explorar os recursos naturais, mas tinha uma característica diferencial, que era a capacidade de pensar e de transmitir para os seus descendentes a cultura. Então, seria uma transmissão não genética, né? Pela primeira vez surgiu isso no planeta, e esse organismo, com essa característica foi suficiente para ele superar todas as outras deficiências adaptativas e passou a dominar todo o planeta. Então, surgiu a sociedade. E à medida que esses grupos sociais, né, porque é um animal social, o homem é um animal social, foi crescendo, surgiu a necessidade de trocar as coisas, porque essas sociedades, elas se instalavam, esses grupos se instalavam próximo dos recursos naturais, geralmente fonte de água. Quase todas as cidades antigas começaram perto de um riacho, alguma fonte de água, porque a água é essencial para a vida, né? Como surgiu a necessidade de trocar recursos entre os grupos e entre as pessoas do mesmo grupo, então surgiu a economia, né? Então, a economia é uma forma de você organizar essa relação de trocas entre os recursos naturais. Então, vejam que a espécie humana, ela utiliza dos seus recursos naturais para sobreviver e ela troca esses recursos naturais entre si, né? Então, nós temos três dimensões aí bastante importantes e naturais, não são artificiais, né?
Porque o ambiente existe, a sociedade existe e a economia existe, né? E todos eles estão interrelacionados. Mas eles estão interrelacionados, mas veja bem que a relação de dependência não é igual. Eles não são interdependentes, embora eles sejam interrelacionados. Vamos pensar, por exemplo, se eu eliminar a economia. O ambiente vai mudar? Pode mudar, mas o ambiente está aí. O ambiente não vai desaparecer se eu retirar a economia. Se eu retirar a sociedade, o ambiente não vai desaparecer. Pelo contrário, eu acho que seria a grande solução do planeta, seria a extinção da espécie humana. O Covid está tentando aí, mas acho que não vai conseguir, pelo jeito, porque quando a gente fala que morreu 1 milhão de pessoas, isso é quase nada perto dos 7,5 bilhões de habitantes que o planeta tem, né? E mesmo se a gente pensar no Brasil, 130 mil mortes, não estou minimizando, não sou negacionista, eu acho que a gente tem que tomar todas as medidas para salvar as vidas das pessoas, mas é muito pouca gente em relação aos 200 milhões de habitantes que a gente tem. Então, vejam, se tirar a sociedade, o ambiente também vai permanecer, né? E se eu tirar a sociedade, o que vai acontecer com a economia? A economia vai desaparecer. Então, a economia é totalmente dependente da sociedade. E se eu tirar o ambiente? Vai desaparecer a sociedade e vai desaparecer a economia. Veja que a economia só existe porque existe ambiente e existe sociedade. Existe sociedade para fazer as trocas, mas se não existir ambiente, de onde vão vir as matérias-primas para você construir os objetos ou as coisas que vão ser transacionadas? Então, a economia é totalmente dependente do ambiente, ao contrário do que muita gente pensa, né? Que a conservação ambiental é um atentado à economia, é contra a economia, é contra o desenvolvimento. A economia é totalmente dependente do ambiente. Se não tiver recurso natural, eu não tenho o que vender, o que transacionar. Então, a economia depende da sociedade e do ambiente, a sociedade depende do ambiente e poderia viver sem economia. A gente teria uma vida totalmente diferente, mas ela poderia existir, né? E o ambiente não depende de ninguém. Agora, veja bem, vamos pensar. Por que, então, que a gente superdimensiona a dimensão econômica? Se o ambiente é o mais importante, depois vem a sociedade e a economia só vem depois, por que a gente coloca a economia na frente de tudo, né? Eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas é uma coisa estranha, né? E outra coisa também estranha, a gente fala que todo mundo luta por dinheiro, que as pessoas brigam por dinheiro, matam e morrem por dinheiro, né? Será que as pessoas brigam mesmo por dinheiro, né? Se eu pegar uma nota, por exemplo, de dinheiro, por exemplo, R$ 100, R$ 200 que surgiu agora, né? O que eu posso fazer com essa nota? Eu posso comer? Não. Eu posso usar isso para me proteger do frio? Não. Eu posso usar isso como abrigo, como fonte de alguma coisa? Não, eu não posso usar para nada. Então, o dinheiro em si não serve para nada. Agora, por que as pessoas brigam por dinheiro? Na verdade, o dinheiro traz poder. E o poder traz acesso aos recursos naturais. Então, na verdade, as pessoas não brigam por dinheiro. As pessoas brigam por poder. Em toda a história da humanidade é assim. E o poder é por quê? Porque nós somos animais e dependemos do ambiente, nós dependemos dos recursos naturais. O poder traz acesso aos recursos naturais. Então, na verdade, o dinheiro representa só uma forma da gente ter acesso aos recursos naturais, né? E por que a gente briga tanto por causa disso? Porque nós somos primatas. Os seres humanos são primatas. E primatas brigam por poder entre si. Se a gente estudar as sociedades dos primatas, de várias espécies de macaco, a gente vai se enxergar tão bem neles, mas tão bem,
que a gente vai ver que essa inteligência que nós temos, que permitiu construir a nossa sociedade, ela não conseguiu mudar vários instintos intrínsecos que nós temos, que a gente traz dos nossos ancestrais, que são muito, mas muito semelhantes aos primatas, aos macacos, né? Então, por que que alguém quer ser o macaco-chefe? Porque o macaco-chefe, o líder do grupo, ele come primeiro, ele escolhe as fêmeas para se reproduzir. Existem algumas sociedades matriarcais que a fêmea é líder do grupo, então ela escolhe os machos, né? E por que que as fêmeas querem copular com o macho dominante ou vice-versa? Porque os seus descendentes vão ter privilégio na hora de comer, vão ter privilégio na hora de escolher abrigo, então, vão ter privilégios na hora de usar os recursos naturais. E isso vai fazer com que os seus genes se propaguem, né? E o processo evolutivo selecionou aquelas espécies que têm características que fazem os seus genes passar para as próximas gerações. Dentro da espécie, os indivíduos que fazem os genes passar para as gerações futuras são aqueles que sobrevivem. Então, o fato de nós sermos primatas explica muito por que a gente briga por dinheiro. A gente vive correndo atrás de dinheiro, porque dinheiro traz poder e dinheiro traz acesso aos recursos naturais. Então, vejam, o pessoal fala que é bom ter dinheiro por quê? Né? Se é um homem, o que você vai fazer? Vai comprar um carrão, vai encher de mulher bonita, mais nova, porque tem um carrão, vai nas boates mais caras, né? Então, você tem acesso o quê? A vários tipos de recursos. E quem vai querer ficar com essas pessoas? São aqueles que também querem ter acesso aos recursos, né? Então, a gente fala que só tem duas oportunidades de ficar rico, quando nasce ou quando casa, né? Não é bem assim, porque eu acho que trabalhando muito também dá para ficar rico, mas a gente pode, a gente pensa em ficar rico, isso é uma coisa intrínseca no ser humano. Isso vem do primata, que seria relacionado ao maior acesso aos recursos. Então, vejam, por isso, isso gera uma visão merística do problema. A gente superdimensiona a economia, coloca depois num plano secundário a sociedade e o ambiente vem em último, né? Embora seja o requisito mais importante do planeta, porque os outros dois dependem do ambiente, né? Então, agora que a gente viu que essas três dimensões são naturais, nós vamos passar a entender um pouquinho como é que é o processo de produção dos bens econômicos, esses que são transacionados, né? O que a gente faz como indivíduo ou como grupo? A gente transforma energia e materiais disponíveis na natureza em quê? Em produtos consumíveis, em poluição e lixo, né? Então, por exemplo, essa roupa que eu estou vestindo, essa camisa aqui, isso aqui foi feito com matéria-prima que foi extraída da natureza, mais energia que foi adicionada, energia de mão de obra, energia da manufatura, né? Para fazer essa matéria-prima, isso gerou resíduos que vai para o ambiente como poluição, e depois, na própria confecção da camisa, gerou outros resíduos que também vão para o ambiente, que viraram poluição. E no final, quando essa camisa estragar, eu vou jogar ela fora e ela vai virar lixo. Então, na verdade, todo o nosso processo de produção ele pode ser condensado, né, nesses três itens. Né? A gente transforma energia e materiais de onde? Da natureza em produtos consumíveis, poluição e lixo, né? E como é que a gente calcula o custo de produção? Aí vem um grande problema, porque as análises econômicas convencionais, da economia neoclássica principalmente, elas contabilizam apenas o custo da entrada de materiais e energia no sistema, o custo da mão de obra, dos serviços humanos e os custos de oportunidade, que é um tipo de custo indireto, né? Que nós não vamos discutir aqui, mas ele entra no cálculo
dos custos de produção. Então, essas análises econômicas, elas negligenciam o custo dos serviços naturais, ou seja, o gasto da natureza na produção dos recursos usados e o gasto para processar os resíduos e processar o lixo. E vejam que isso vem desde os primórdios da espécie humana. Quando aqueles nossos primitivos, homens primitivos, faziam uma lança, o que eles faziam? Eles pegavam na natureza um pedaço de madeira, aí eles pegavam uma pedra mais ou menos afiada e faziam uma ponta nessa lança. Quando eles estão fazendo a ponta na lança, eles estão cortando, vai sair uma série de pedacinhos de madeira que vai para o ambiente, aquilo é poluição. E eles vão usar essa lança até essa lança estragar, e depois vão jogar essa lança fora e vai virar lixo. Então, vejam que o processo vem desde os primórdios da sociedade humana. Nós só aprimoramos com a nossa inteligência esses processos e criamos processos muito mais complexos para gerar produtos e serviços muito mais complexos que a gente usa hoje. Mas o princípio básico é o mesmo. E a gente entender esses princípios primordiais é muito importante para a gente entender como tratar esses processos complexos que a gente tem hoje, né? Então, o gasto da natureza na produção dos recursos e para processar os resíduos e o lixo não são considerados, né? Daí vem a importância da análise energética, que o grupo, a boa parte do pessoal que está aqui nessa plateia usa, né? Porque a análise energética ela considera esses serviços da natureza, que são incorporados no custo de produção, quando a gente mede em energia, né? Vejam que cada insumo usado ele contém materiais e energia, e que isso foi incorporado por processos naturais. E cada vez que a gente descarta os resíduos ou lixo, a natureza vai gastar energia nos processos de reciclagem. Só que a economia neoclássica não considera isso. Para a economia neoclássica, os recursos naturais são infinitos, são ilimitados, né? Se eu perguntar aqui nesse grupo, os recursos naturais são infinitos, são ilimitados? Eu acho que ninguém vai dizer que sim. Mas eu já fiz essa pergunta em outras plateias e várias pessoas falaram sim. Por quê? Porque, de acordo com os princípios da economia neoclássica, toda vez que um recurso se esgotar, o avanço tecnológico vai criar um substituto. Então, esse é o princípio básico da economia neoclássica que rege as nossas sociedades. Então, para esse modelo que a gente vive, os recursos naturais são ilimitados, são infinitos. Ao contrário, a gente deve usar, ou quanto mais rápido a gente usar, melhor, porque quando surgir um substituto, aquele recurso não vai mais ter valor. Então, se a gente não usar logo, a gente perde o valor, né? Então, vejam como o foco é totalmente diferente daquele foco que a gente quer dar de sistemas mais sustentáveis. Agora, isso parece uma coisa muito louca, muito absurda para nós, né? Que a gente tem uma visão mais de sustentabilidade. Mas vejam que isso não é absurdo quando isso apareceu no século XVIII, século XIX, porque a população humana era pequena. Então, a natureza tinha recursos abundantes à vontade, né? E esses recursos poderiam ser utilizados e os resíduos descartados que a natureza ia processar. Então, a gente não tinha esses problemas que a gente tem hoje. Por isso que a economia se desenvolveu nesse sentido, né? O contraponto que surgiu depois é a economia ecológica, no qual o sistema econômico ele é dependente dos produtos e serviços ecossistêmicos, então não se pode crescer além da capacidade de carga do planeta, né? E mais recentemente surgiram os nomes mais bonitos, como economia circular, Donut Economy, acho que vocês já ouviram falar, né? Economia da rosquinha, do Donut, mas, na verdade, são variações da economia ecológica. A gente tem, num extremo, a economia neoclássica, que desconsidera totalmente o valor da natureza. No outro extremo, a gente tem a economia ecológica, que é uma economia que considera que o valor, os serviços naturais, eles são insubstituíveis, então eles não podem ser valorados. E no meio, mais ou menos, mais à esquerda,
ao lado da economia ecológica, a gente tem a economia ambiental. Nos conceitos de economia ambiental, a gente pode sim valorar os recursos ambientais e substituir esses recursos por dinheiro, né? Na própria análise energética, a gente trabalha muito com o dinheiro. Quando a gente não consegue obter a energia, a gente usa um valor médio que está relacionado ao produto bruto do país que está considerado. Se eu estiver falando alguma bobagem, depois vocês me corrigem, porque eu estou falando numa área onde eu pouco conheço, no meio de gente que conhece muito, né? Mas é pelo menos assim que eu entendo. Então, vejam, o que se chama hoje de economia circular, na verdade, é uma forma de economia ecológica, né? A economia linear, que é a tradicional, é aquela em que você pega da natureza, você usa isso, né? E depois você vai descartando, ó, descartando, descartando e gera poluição. A economia circular já é diferente. Você pega os recursos naturais o mínimo possível, transforma esse recurso em coisas utilizáveis pela espécie humana, usa, depois que não servir, você retransforma e usa de novo, depois você recicla isso, né, refaz e usa de novo até fazer de novo outra coisa. Então, a gente usa os processos de reciclagem, né? Ou seja, a gente faz o que a natureza fazia antigamente. A gente acelera o processo de reciclagem e reuso, porque a natureza não é capaz mais de reciclar todos os resíduos e lixo que a gente tem jogado na natureza. Quando surgiu a ideia de economia circular, eu falei, mas isso é um negócio muito antigo, né? E eu não colocava no meu currículo que eu trabalhava com economia circular, mas acontece que o termo pegou, né? E hoje eu sempre trabalhei com reciclagem, e hoje reciclagem é parte da economia circular, então a gente tem que usar, né? A Donut Economy é mais ou menos a mesma coisa, só que uma professora de Harvard redefiniu isso, chamou de Donut Economy, como ela é de Harvard, todo mundo está usando, né? Inclusive, na reconstrução da economia na União Europeia após o Covid, a ideia seria aplicar muitos conceitos da Donut Economy, essa economia da rosquinha, né? Que fala, na verdade, que a gente tem limites sociais que a gente não pode abrir mão, então a gente tem que explorar os recursos naturais para garantir aquele mínimo para as populações humanas, e a gente tem os limites ambientais que a gente também não pode abrir mão, senão o planeta não aguenta. Então, nesse intervalo é que a gente tem que colocar os nossos processos econômicos. A ideia é muito interessante, só que, na verdade, é uma síntese de uma ideia também antiga, né? Bom, aqui mostra esse outro diagrama, mostra a economia circular aplicada à indústria e à agricultura. Algumas pessoas acham que na agricultura é mais difícil, mas não é. É só a gente reciclar as coisas da mesma forma que a indústria pode fazer, né? Agora, como que a economia ecológica e suas variações, como a economia circular, a Donut Economy, como que essa ideia, a própria economia ambiental, surgiu e como ela foi sendo construída, né? Na verdade, ela foi sendo construída a partir de protocolos mundiais nesses últimos 40 anos, né? Então, na década de 60, começou a cair a ficha de grandes economistas e líderes internacionais de que os recursos naturais podiam acabar. E a preocupação principalmente era com o petróleo e com o ferro. Então, eles caíram na real que se esses recursos acabassem, a economia iria implodir. E se a economia iria implodir, tinha que se pensar e dar um jeito desses recursos não acabarem, né? Então, em 1968, houve a chamada reunião do Clube de Roma, né? Esse Clube de Roma foi uma reunião convocada por líderes internacionais, principalmente líderes econômicos, que chamou vários cientistas, pesquisadores, economistas, que se reuniram para dizer quando que iria acabar o ferro, quando iria acabar o petróleo, quando que os recursos naturais iriam acabar. Isso era possível também por causa dos computadores, porque na década de 60 a gente já tinha computadores, poderiam ser feitos cálculos grandes, né, com números muito altos e com modelos mais complexos, né?
E, a partir daí, surgiu os limites de crescimento, né? A teoria dos limites de crescimento. Isso foi publicado em 72 pelo Dennis Meadows. Esse limite de desenvolvimento do planeta seria atingido em menos de 100 anos, se os níveis de exploração dos recursos naturais se mantivessem. Esse livro aí, do Dennis Meadows, foi um best-seller na época. Quando eu fiz minha graduação em Ciências Biológicas, nossa, o pessoal dava status você andar com esse livrinho aí na mochila, porque previa todos os recursos naturais, tinha previsão de em que ano ia acabar, como que ia acabar, né? E foi a primeira coisa que eu li sobre sustentabilidade que despertou meu interesse. Na época eu era aluno de graduação. Aí, como se chamou a atenção que os recursos poderiam acabar, o pessoal convocou outras reuniões e veio a Conferência de Estocolmo, né, de 1972. Nós vivíamos aqui no Brasil uma ditadura e eu acho que o Biagi talvez se lembre, os da minha idade devem se lembrar, o vexame que o Brasil deu nessa Conferência de Estocolmo, quando falaram que estavam se falando das indústrias de poluição, etc., etc., e o representante brasileiro falou: entre a poluição e a pobreza, nós ficamos com a poluição, que venham para o Brasil as indústrias poluidoras. E vieram mesmo, né? O que o primeiro mundo fez? Vamos instalar as indústrias poluidoras no terceiro mundo. Assim, eles ficam com os resíduos lá, né? Mas nessa conferência se rompeu com a ideia dos recursos infinitos. Então, foi a primeira vez que se pensou, né, que se definiu em termos internacionais que os recursos não eram infinitos e que a gente tinha que pensar no uso dos recursos. Então, nesse mesmo ano, a ONU criou a Comissão Mundial para o Desenvolvimento, sobre o Ambiente e o Desenvolvimento. Depois, em 73, surgiu a teoria do ecodesenvolvimento, do Ignaz Sachs. O Sachs é um pensador francês. Eu não sei se ele faleceu, mas até bem pouco tempo estava vivo e vinha ao Brasil de vez em quando. É uma pessoa fantástica, eu gosto muito das ideias dele, principalmente se a gente relacionar a época, né, que ele surgiu. Em 74, nós tivemos a Declaração de Cocoyoc, e em 74 mesmo, o Celso Furtado, que é um economista brasileiro muito famoso, era muito respeitado, lança O Mito do Desenvolvimento Econômico. Nesse livro, ele toca nessa questão da poluição, na questão do esgotamento dos recursos naturais. Só que, imediatamente, a ditadura censurou e ele foi obrigado a se desmentir. Depois ele fez outras publicações negando basicamente o que ele afirmava aí, mas ele estava dentro desse contexto internacional. Em 75 nós tivemos esse relatório Dag Hammarskjöld, não sei se eu falei certo, isso acho que é norueguês. Em 87 nós tivemos o famoso relatório Brundtland, né, na década de 80. Dentro de uma dessas conferências das Nações Unidas para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, surgiu o conceito de desenvolvimento sustentável, né? E surgiu a publicação do nosso futuro comum, né? E por que chama relatório Brundtland? Porque a primeira-ministra da Noruega, que presidiu a reunião, assinou o relatório e ela se chama Mrs. Brundtland. Então, daí ficou o relatório Brundtland. Mas ela teve uma participação muito ativa, muito importante. A Noruega sempre teve uma participação muito importante na área ambiental, né? Eu tenho projetos com eles e a gente briga muito, porque eles são muito ambientalistas no país deles. Agora, quando eles mandam as mineradoras para cá, fazendas de salmão para o Chile, eles não estão muito preocupados em detonar o ambiente na casa dos outros, né? Mas na casa deles tudo funciona muito bem. E esse nosso futuro comum criou, então, essa publicação, o conceito de desenvolvimento sustentável. E o principal ponto que diferiu e que foi um divisor de águas nas análises de sustentabilidade foi que as gerações presentes não podem comprometer os recursos das gerações futuras. Ou seja,
nós não temos o direito de consumir todos os recursos naturais. Nós temos que entregar para os nossos filhos, para a nossa geração, o mesmo que a gente recebeu, pelo menos o mesmo que a gente recebeu. Isso muda tudo, porque cada geração vinha consumindo cada vez mais os recursos naturais, né? Cada geração consumia mais, mais e mais, por causa do desenvolvimento tecnológico, que requeria mais recursos, e por causa do aumento populacional. E esse conceito foi muito bem absorvido pelos pensadores, pelas autoridades econômicas, não pelo médio escalão, digamos assim. É muito bem absorvido pelo alto escalão. Eu costumo dizer assim, que a gente tem um alto escalão na área econômica internacional que enxerga muito bem todo o problema e dá diretrizes muito interessantes, muito importantes para a gente ter um desenvolvimento sustentável. Agora, a gente tem o médio escalão, que são as pessoas com quem a gente mais se relaciona e que estão em posição de decisões em muitas instituições e governos e tudo mais, que não enxergam nada. Então, para eles, a economia é o oposto do meio ambiente, né? E aí vem todos esses problemas. Então, na década de 90, entre 90 e 91, se definiu as bases para a economia ecológica. Até há pouco tempo, nós tínhamos na FEA, né, a Faculdade de Economia e Administração da USP, parece que eram 200 e poucos docentes, e nós tínhamos 99% trabalhavam com economia neoclássica. E 1%, que era o Eli Veiga, era o único que trabalhava com economia ecológica. Então, a gente vê como é que a economia ecológica ainda precisa de batalhar muito para ocupar espaço. Né? Esse dado tem uns 10 anos, eu não sei como está agora o quadro lá. Mas eu não acredito que tenha mudado, não. E depois nós tivemos a Eco 92, né? Que se eu perguntar aqui, essa plateia é muito seleta, é uma plateia muito bem informada, né? Então, se eu perguntar o que foi a Eco 92, provavelmente vocês vão responder corretamente. Mas na grande maioria das plateias, quando eu pergunto, todo mundo responde que foi uma reunião de ambientalistas, que foi uma coisa para salvar o meio ambiente, né? Para defender o meio ambiente. E não é nada disso. A Eco 92, que na verdade o nome é Rio 92, porque essas reuniões da ONU, elas têm o nome da cidade onde elas ocorrem, foi uma reunião daquela Comissão para o Meio Ambiente e Desenvolvimento da ONU, formado por economistas, basicamente economistas, que convidaram alguns pesquisadores e algumas pessoas ligadas ao meio ambiente e ligado à área social. Então, foi uma reunião de economistas para decidir o futuro econômico do mundo. Não foi uma reunião de ambientalistas. E se enxergou e se colocou de forma muito contundente a importância do meio ambiente e a importância da dimensão social também. Né? Foi a primeira vez também que entrou a dimensão social com força. Né? Então, isso foi a Rio 92. Isso gerou a Agenda 21 e a Declaração do Rio de Janeiro, que eu acho que todo mundo que trabalha com produção tinha que ler a Agenda 21 e a Declaração do Rio de Janeiro, porque esses dois documentos são primorosos. E esses dois documentos, realmente, eles levam a uma condição do planeta, uma condição de desenvolvimento muito compatível com a realidade. A Declaração do Rio de Janeiro é curta, mas a Agenda 21 é longa e a linguagem é chata. Né? E por que a linguagem é chata? Porque foi assinada por 197 países, se não me engano, ou foi a Agenda 2030, acho que 160 e poucos países. Os termos, mesmo em inglês, eles têm sentidos um pouco diferentes em cada país. Então, muitas vezes, um termo é repetido, várias palavras que significam a mesma coisa são repetidas na Agenda 21. Por quê? Porque um país fala, não, mas isso tem outro sentido, eu quero aquilo. É a mesma coisa? Não, mas no meu país não é. Né? Então, existe uma prolixidade dentro da Agenda 21 e isso se explica dessa forma. Né? Então, o que foi a Agenda 21? Um programa de ação para promover um novo padrão de desenvolvimento, conciliando métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica.
Esse documento tem 40 capítulos e representantes de 179 países participaram. Tem capítulos sobre agricultura, recursos da água, recursos terrestres, indústria. Quem não quiser ler inteiro, lê pelo menos da sua área de trabalho, porque ainda é válido, extremamente importante e foi ratificado pela Agenda 2030. Então, a Agenda 21 foi a primeira carta de intenções para promover em escala planetária um novo padrão de desenvolvimento para o século 21. Na década de 2000, explodiu o número de reuniões e propostas de desenvolvimento sustentável. Explodiu. Hoje, tudo é sustentável hoje, vocês podem ver. Ninguém faz nada que seja insustentável. Todo mundo fala que a sua empresa é sustentável, que a sua empresa segue os princípios da sustentabilidade. Todos os políticos falam que as suas obras são sustentáveis, que eles querem a sua cidade sustentável, né? Isso daí vem principalmente porque, para conseguir financiamentos do Banco Mundial e de qualquer fundo internacional, os projetos precisam ser sustentáveis, senão não recebe dinheiro. Então, todo mundo dá um jeito de puxar o sustentável para o seu lado, né? Então, houve uma banalização do termo sustentabilidade. A gente fala em sustentabilidade e o pessoal usa isso para tudo, né? Para tudo, tudo, tudo. Na minha universidade, por exemplo, eu participo da reitoria e durante 2 anos se discutiu a sustentabilidade da Unesp, né? Como que seria a sustentabilidade da Unesp? Reuniões e reuniões discutindo. Nada de sustentabilidade tinha lá naqueles documentos, nada. Algumas poucas vezes que eu tentei falar alguma coisa, não fui entendido, então achei melhor ficar quieto e deixar o pessoal chamando aquilo de sustentabilidade, né? Mas aquilo não é nada de sustentabilidade. Uma vez também eu fui num fórum na Baixada Santista, dos prefeitos da Baixada, tinha muita gente mesmo, e eu tinha preparado uma fala de como desenvolver a sustentabilidade da região da Baixada Santista, representando as universidades. Bom, o que acontece? Por sorte, eu fui o último a falar. E aí eu mudei totalmente o meu discurso, porque todas as apresentações que foram feitas antes não tinham nada de sustentabilidade e a maioria delas eram totalmente insustentáveis, né? Porque o pessoal não conhecia os conceitos. Então eu apresentei mais ou menos isso que eu estou falando aqui agora. E foi muito gratificante, porque acabou a sessão, eu fui cercado por mais de 20 pessoas que disseram: nossa, mas eu estou muito realizado, porque pela primeira vez eu entendi o que é sustentabilidade. Eu nunca podia imaginar que fosse isso, né? Então, realmente repercutiu. Talvez não para os políticos, para os vereadores, os prefeitos presentes, mas para a população, sim. Bom, então houve uma banalização realmente do termo sustentabilidade e nós tivemos a Rio+10, que foi em Joanesburgo, né? A Rio+10 foi interessante, mas não se avançou nada. Por que não se avançou? Porque os compromissos da Agenda 21 foram muito pouco cumpridos nesses 10 primeiros anos. Então, basicamente, o que aconteceu em Joanesburgo foi ratificar a Agenda 21 e dizer que ela continuava, tudo aquilo continuava valendo e a gente teria que avançar, né? E aí veio a Rio+20, que foi 20 anos depois, né? Então, agora, quando eu pergunto o que foi a Rio+20, todo mundo já sabe que foi uma reunião da ONU, né? Da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento, liderado por economistas e chefes de Estado, né? Para discutir, basicamente, economia que envolve ambiente e sociedade, porque a economia depende do ambiente e da sociedade. Então, na Rio+20, foram discutidas as propostas para o desenvolvimento global, né? Antes disso, teve uma reunião do milênio também, né? Nessa reunião do milênio foram criados os objetivos do milênio. Esses objetivos do milênio, acho que são 7 afirmações importantes, eles também foram bastante utilizados durante essa década, e em 2012 se definiu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que foram só acordados e assinados em 2015, então 3 anos depois. Para vocês terem uma ideia, a Agenda 21
A reunião foi em 92, a Agenda 21 só foi assinada em 97, porque durante esses 5 anos, aquele monte de países ficaram discutindo cada palavra que ia colocar aí. Então, eu acho que aqui nós avançamos, porque nós conseguimos, em 3 anos, assinar e desenvolver esses Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que são os ODS, ou SDGs em inglês, né? Na verdade, eu, particularmente, me frustrei um pouco com a Rio+20, porque eu esperava avanços e eu achei que nós tivemos retrocessos. Porque os países da Europa, eles estavam numa crise financeira nessa época, né? Não sei se você se lembra, em 2012 a gente estava com um problema sério na Europa. E eram os principais financiadores do desenvolvimento sustentável. Então, a ideia mudou um pouco na Rio+20. Passou a se defender uma economia verde no conceito do desenvolvimento sustentável. Passou a se defender uma ecoeficiência. Ao invés de defender princípios realmente sustentáveis ligados à economia ecológica, passou a se utilizar a eficiência como sinônimo de sustentabilidade. Eu uso também a eficiência para medir a sustentabilidade, mas a gente tem que saber que a eficiência é um passo. Um processo ser mais eficiente não significa que ele é sustentável, né? E se discutiu muito a erradicação da pobreza, né? E todo o arcabouço institucional para esse desenvolvimento sustentável. Então, houve uma guinada mais para o lado social e econômico e se afastou um pouco do lado ambiental. Por outro lado, se a gente lê a Agenda 2030, que eu acho que todo mundo também precisa ler, principalmente os ODS, né? Ela quase que é formada, ela basicamente, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente vai ver que a primeira coisa é ratificar a Agenda 21. Ou seja, dizer tudo que está na Agenda 21 está valendo. Então, tudo aquilo está valendo. A Agenda 21 continua valendo e realmente nós ainda não atingimos aquilo que foi preconizado para a Agenda 21, que deveria ser atingido no início do milênio, né? Mas ela dá uma guinada muito mais para o social, fica tudo muito mais confuso, embora se defina muito que as 3 dimensões são realmente essas, a econômica, social e ambiental, mas se vocês lerem os ODS, vocês vão ver que não é muito claro e se foge um pouco da questão ambiental, né? Então, essa declaração, ela tem, a Agenda 2030, ela tem a declaração, né? Ela tem, que é a declaração do Rio também, 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, cada objetivo tem metas e isso formou 169 metas. Tem os meios de implementação e de parcerias globais e um roteiro para acompanhamento e revisão. Então, se preconiza que esses objetivos devem ser revisados continuamente, né? E aqui, eu trouxe essa figurinha para a gente ver que os ODS eles ficaram muito populares, muito mais populares do que quando a gente teve a Agenda 21. Então, várias empresas, grandes empresas internacionais, estão adotando e divulgando os ODS. Aqui está a Hello Kitty como embaixatriz dos ODS, né? A empresa japonesa criadora, detentora dos direitos da Hello Kitty, tem feito uma campanha muito grande em defesa dos ODS e várias outras empresas também estão fazendo, né? Então, a Agenda 2030 foi definida num processo amplo e participativo. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de participar, mas antes disso, a gente recebia várias mensagens, a gente podia dar sugestões, né, de temas e de discussões. Ela foi adotada por 193 países, membros das Nações Unidas, inclusive o Brasil, né, e foi assinada em 2015. Então, hoje, o que rege todo o desenvolvimento do mundo é a Agenda 2030. Por isso, quem trabalha com produção ou com desenvolvimento precisa ler a Agenda 2030. É chata também, mas é importante, né? A agenda deixa claro que os objetivos são integrados e indivisíveis, mas nós temos tentado usar isso num projeto com a União Europeia e é muito difícil a gente dizer que tem que atender aos 17, que eles são indivisíveis e que se um ficar fora, a gente não vai conseguir. A gente precisa andar. Na verdade, a gente precisa andar. Então, é melhor andar 3 passinhos, né? Embora não chegar, do que não andar nada, andar zero, né?
Mas esses objetivos, eles tentam mesclar de uma forma equilibrada as três dimensões do desenvolvimento sustentável, que são a econômica, social e ambiental, embora, na minha visão, a econômica e a social preponderam, né? E a meta é alcançar isso até 2030. Bom, todos esses conceitos levam em conta o capital natural, que seriam todos os ativos naturais, né? Todas as matérias-primas, todos os ciclos naturais, os serviços ecossistêmicos. Isso é defendido por vários CEOs importantes e vários líderes da economia internacional, né? Então, o que seria o capital? Nós temos na base o capital natural, que seria os recursos naturais, os serviços ecossistêmicos, a beleza da natureza. Depois nós temos o capital humano e social, que seriam as pessoas e todas as suas conexões, a família, as comunidades, né? E por último, o que é chamado de capital construído, que seria a infraestrutura, os equipamentos, a informação e o dinheiro propriamente dito, né? Então, essa ponta aqui da pirâmide, que é o que a gente usa na economia neoclássica, seria só a ponta do capital. Mas o capital seria formado pelo capital natural, capital humano e capital construído ou financeiro. Alguns chamam de capital financeiro, né? Bom, a partir daí, eu acho que a gente pode pensar nessa visão mais holística, que envolve economia, ambiente e sociedade, né? Com igualdade de participação, que é o que se tem preconizado. Então, a gente está vencendo os nossos instintos animais de primata, né? E está considerando as três dimensões como igualmente importantes e em pé de igualdade, embora a gente já viu no início que a dimensão ambiental é a mais importante, porque sem ela, sem o ambiente, as outras duas não existem, né? E vamos passar agora para o conceito de sustentabilidade. Eu fiz um levantamento há pouco tempo e achei mais de 350 conceitos de sustentabilidade diferentes. Então, se baseando principalmente na Agenda 21, mas tentando contemplar o que todo mundo fala de sustentabilidade, aquilo que é comum na maioria dos conceitos, né? Eu criei essa frase. Sustentabilidade seria o gerenciamento dos recursos naturais, humanos, financeiros, tecnológicos e institucionais, de modo a garantir a contínua satisfação das necessidades humanas para as gerações presentes e futuras. Vamos dissecar esse conceito para entender ele muito bem, né? Primeiro, eu falo em gerenciamento. O que é gerenciamento? Gerenciamento significa intervenção do homem. Se você vai gerenciar, o homem vai intervir. Então, sustentabilidade não é uma coisa que visa a conservação da natureza. Sustentabilidade visa o ser humano. Depois vem dos recursos naturais, humanos, financeiros, tecnológicos, institucionais, ou seja, todos os recursos possíveis, toda aquela pirâmide do capital. Então, seria o gerenciamento de tudo, inclusive das instituições, de forma integrada, né? De modo a garantir a contínua satisfação das necessidades humanas. Então, vejam que é um conceito antropocêntrico, né? Isso frustra muita gente que luta pela defesa dos animais, luta pela defesa dos direitos desses animais e do meio ambiente, ambientalistas, etc. Mas sustentabilidade é um conceito antropocêntrico. Você pode trabalhar com sustentabilidade e ser ambientalista. Ser ambientalista é uma decisão individual como cidadão, né? E agora, trabalhar com sustentabilidade, você tem que seguir o conceito padrão preconizado nos documentos internacionais. E é isso que a gente está tentando fazer, construindo essa frase, né? Então, o homem é o centro das atenções, não o ambiente. E, por último, para as gerações presentes e futuras. E se introduz um outro conceito extremamente importante que, às vezes, nas nossas análises, a gente esquece. Significa perenidade no tempo. Quer dizer, que os recursos devem ser estáveis e ser passados de uma geração para outra, né? Se não houver perenidade no tempo, não há sustentabilidade. Então, um sistema mais sustentável, ele deve apresentar sustentabilidade econômica, ambiental e social. Se fala em sustentabilidade institucional, governança, mas isso não são dimensões naturais
embora sem uma boa governança e sem instituições fortes, a gente não atinge sustentabilidade, né? E os três componentes são essenciais para que a atividade, qualquer atividade, seja perene, quando a gente desce no nível das atividades em si, né, dos processos em si. Agora vem uma outra questão extremamente importante, que eu preciso agilizar porque eu já estou passando do tempo, né? Desenvolvimento é igual crescimento. Esse é o maior problema que a gente enfrenta, principalmente quando lida com os políticos. Essa figurinha é muito boa, porque mostra que à medida que aumenta o crescimento, a sustentabilidade diminui. E aumentando demais o crescimento, vai levar a humanidade para um precipício, né? Desenvolvimento não significa crescimento, mas significa realizar um potencial. E aqui eu pego essa capa da Carta Capital, essa capa acho que tem mais de 5 anos, que é uma revista totalmente capitalista, que fala claramente isso, ó, crescimento não é desenvolvimento. Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, né? Uma vez o ministro Crivella, conversando comigo, quando ele era ministro da Pesca e Agricultura, ele falou uma coisa que marcou minha vida. Porque ele disse assim, ô Wagner, você vem aqui com projetos de 10 anos, de 20 anos, você fala que a gente não pode crescer, né? Ele falou assim, você sabe quanto tempo eu tenho para implantar os projetos? Eu tenho mais 2 anos e 3 meses, isso se a Dilma não me demitir antes. Então, eu não posso pensar num projeto de 10 anos. E você tem ideia o que vai acontecer comigo se na próxima reunião ministerial eu falar que eu não quero que a aquicultura e a pesca cresçam no Brasil? Eu vou ser demitido na hora. Então, vocês vejam bem que a situação dos políticos... É o mesmo Crivella que hoje é prefeito do Rio de Janeiro. As mesmas badernas que ele fez no Rio, ele fez no Ministério também. Mas ele tinha sua sabedoria. E isso é uma verdade. A gente não consegue convencer os políticos, porque o tempo dos políticos é outro, né? Eu aprendi convivendo com os políticos que você nunca vai convencer o político. Você tem que convencer a sociedade. A sociedade é que tem que cobrar do político, porque se a sociedade cobrar, isso fica uma coisa perene. O político ele vai querer realizações no prazo que ele está no governo, para que ele se eleja para um outro cargo, né? Eu já tive várias brigas com secretários de agricultura, principalmente, em vários estados do Brasil. Bom, então, para a gente ter um mundo sustentável, eu coloco aqui 3 pontos que não resolvem tudo, mas seriam essenciais se a humanidade, pelo menos, pensasse assim. Primeiro, assumir que o crescimento econômico é limitado pela capacidade ambiental. Esse é um princípio fundamental, quer dizer, não existe mais recursos infinitos. Abandonar o paradigma de que é preciso crescer. Vocês podem ver todo o noticiário só fala assim, não, porque o Brasil cresceu só 2%, a China cresceu 9%, então nós estamos atrasados, nós precisamos crescer 6% para aumentar o emprego. O que é crescimento? Quando fala que nós vamos crescer, que a economia vai crescer, isso significa o quê? Um ataque aos recursos naturais, porque a economia cresce baseada em recursos naturais. Então, o crescimento econômico leva à redução dos recursos naturais, a não ser que a gente tenha um crescimento econômico embasado em processos mais sustentáveis. Mas, de qualquer forma, é impossível crescer sem atacar os recursos naturais. E também precisa entender que crescimento não significa melhora. Crescer a população ou crescer uma empresa não significa que isso vai melhorar, né? Então, o que é desenvolvimento sustentável? Também tem muitas definições. Só para a gente refletir um pouco, seria criar condições para uma boa qualidade de vida a todos os seres humanos, dentro dos limites que o planeta pode prover de forma renovável. Uma outra ideia, criar condições que levam a uma combinação entre o bem-estar humano e o equilíbrio dos recursos disponíveis na natureza. Agora, o que é bem-estar humano? Aí entra numa outra seara que eu já andei pesquisando bastante, porque eu queria criar um indicador de bem-estar humano. E é muito difícil, né? O que eu achei mais próximo de algo realista é a condição na qual todos são capazes de determinar, quer dizer, se definir, e alcançar suas necessidades e realizar o seu potencial, né? Mas é muito difícil, porque o que é bem-estar para um não é bem-estar para o outro. Aliás, a melhor definição é aquela impossível, que a gente nunca vai conseguir. O que é bem-estar? Quando é que você está bem? Quando você faz o que você quer na hora que você quer, né? Quando eu vi essa definição, eu parei para pensar,
Falei, pô, isso é um absurdo. Depois eu pensei, falei, não, isso realmente é satisfação humana. Se você faz o que você quer na hora que você quer, você está satisfeito, é bom. Só que se você for fazer o que você quer na hora que você quer, o mundo todo para. Que ninguém consegue fazer isso, ninguém vai conseguir fazer isso, né? Mas para mim é a melhor definição. Bom, a sustentabilidade ela requer um padrão de vida dentro dos limites impostos pela natureza e deve-se viver dentro da capacidade do capital natural. Aqui eu ia mostrar na nossa área de aquicultura o que a gente preconiza como algo sustentável, que seria uma interação completa, onde os subprodutos de uma coisa são usados como supplies para as outras, né, e vice-versa, mas acho que não dá tempo, a gente pode discutir isso nas perguntas, né? E eu gostaria de colocar essa frase aqui: temos que desenvolver novas formas de pensar para resolver os erros provocados pelas velhas formas, do Albert Einstein. Então, eu gostava muito de terminar as palestras com essa frase, né? Aí depois eu achei uma outra coisa que eu comecei a pensar, olha, desenvolver novas formas de pensar, eu acho que isso até que a academia faz. A gente não faz isso tão bem como deveria, porque a maioria ainda é muito arraigada aos paradigmas, então quebrar paradigma é difícil, mas ainda a gente faz. Agora, o que falta mesmo é a gente fazer é implementar essas novas formas de pensar na prática. Isso que é difícil, né? Aí eu conheci o The Buck, o Richard Buckminster Fuller. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas é um cara muito polêmico e fantástico, né? Então ele fala assim, como mudar as coisas? Como mudar as coisas? Ele fala que você nunca vai mudar as coisas brigando com a realidade que já existe. Pô, é tudo que a gente faz. A gente, depois que eu li isso, falei, eu passei a minha vida brigando com a realidade que já existe, né? Tentando mostrar que aquilo está errado, né? E ele fala, não, você nunca vai mudar isso assim, né? Aí ele vem, como é que você muda? Você só vai mudar se você construir um novo modelo que faz o modelo existente obsoleto. Aí eu falei, pô, não é que o cara tem razão? Se você realmente mostrar que aquele modelo é obsoleto, que tem um outro melhor, né? Que tem um outro que vai dominar aquele, os empresários, os capitalistas, os pesquisadores, os caras vão entender, né? E realmente eu gostei disso daqui, eu vi que isso é bem até difundido e, e ele ganhou uma série de prêmios e tudo mais, mas é um cara polêmico, ó. Só para vocês terem uma ideia, eu adorei essa biografia dele. Ele estudou em Harvard, só que ele foi expulso 2 vezes de Harvard. Por quê? Porque ele é um cara disruptivo. Ele pregava mudanças disruptivas. Então ele entrou em Harvard, foi aceito em Harvard, foi expulso. Aí ele fez um monte de coisa, aí quis voltar para Harvard. Aí os caras, pô, lógico, vamos aceitar, esse cara é um gênio. Foi de volta, expulsaram ele de novo, porque não aguentaram ele lá, né? Ó, em 1927, ele faliu a empresa do pai. Está escrito aqui. E sofria de depressão e ansiedade e tentou se matar várias vezes. Então vejam que é um cara bem alternativo, bem diferente do que o padrão que a gente conhece. Mas é um cara muito genial e ele foi presidente dessa Mensa, né? Essa Mensa é uma sociedade que para você ser aceito nessa sociedade, você precisa ter um QI nos 2% do topo. Quer dizer, você precisa estar no percentil 99, 98 para cima, né? Acima do percentil 98 num teste de QI. Então, você imagina, só tem gênio, deve ser tudo louco igual ele lá, né? Mas é um cara que vale a pena, se vocês tiverem oportunidade, ler um pouco sobre ele, porque eu acho que a gente precisa fazer umas doidices assim se a gente quiser mudar o mundo mesmo. Obrigado, gente, pela atenção.